levante as suas duas mãos e aplauda aquele que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Toma o teu lugar de honra, toma o teu lugar de governo, toma o teu lugar, Senhor. Seja entronizado em meio aos louvores do teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és digno. Não há outro como o nosso Deus. Erguemos um trono ao Senhor nessa noite, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Aleluia. Aleluia. Estamos reunidos para adorar ao único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar, reina, glória, reina.
você tome a sua Bíblia agora. Não importa onde ela esteja, no iPad, no iPhone, no papel, no livro, levante bem alto a sua Bíblia, mais alto que você puder. Olhe bem para a pontinha dela. Vamos falar? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, conceda ao pregador desta noite tua graça, tua sabedoria, mas acima de tudo a tua unção, Senhor. Porque a tua unção quebra todo jugo. Que nesta noite, Senhor, ninguém possa sair daqui como chegou. Mas, ó Pai, que ele saia renovado e restaurado. E ao comermos, ó Pai, do pão, ao bebermos do cálice, mais uma vez, Senhor, a alegria da salvação possa penetrar, ó Pai, de uma forma tão profunda no espírito de cada um dos teus filhos. Que essa seja uma noite de salvação, de reconciliações, de edificação, mas acima de tudo, uma noite que o Senhor venha se alegrar conosco, no precioso nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Antes de dividir a palavra, eu quero falar para você que mora aqui em Belo Horizonte. Daqui exatamente 1h30, às 20h30, nós vamos começar a última celebração de culto aqui. A primeira é bem cedinho, às 6h, todos os domingos às 6h. Depois às 8h, depois às 10h, depois às 13h, depois às 15h, depois às 17h, que é uma reunião, um culto, todo ele em inglês, e você está aqui participando da reunião das 18h. Mas às 20h30, o pastor Vinícius Zulato, ele estará ministrando a palavra do Senhor, e eu sei que será uma grande bênção. Então você que está aí na sua casa, você pode assistir pela televisão? Pode sim. Mas é como comer um bolo, sabe? Imagina aquele bolo assim quentinho e só aquele cheirinho, é diferente. Agora você ficar na sua casa, pode ficar. Mas se você puder sentir o cheiro do bolo, é melhor ainda. Então se prepare, você tem 1h30 para poder chegar aqui e eu sei que Deus vai ministrar ao seu coração. Hoje foi um dia assim muito carinhoso, o Dia das Crianças. Quem aqui que já foi criança? Levante a mão. Todos nós já fomos, todos nós. Na minha época, o Dia das Crianças era bem diferente de hoje. Não tinha nada de presente, era uma outra realidade. Isso variava de casa em casa. Mas algo que todos nós temos que ter é a compreensão como Jesus olhava para as crianças. E uma das coisas mais terríveis que existem é quando as pessoas deixam de ser crianças. É verdade que os anos passam. Seria para mim uma loucura, no próximo mês eu completo 66 anos. Se eu quisesse ser como o Isaac de 8 anos, o Lourenço de 5, Benjamin de 5, ou o Tito de 3, meus netinhos, não vou conseguir isso. Mas existe um princípio na nossa vida, algo que Jesus quer realmente que a gente experimente. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Normalmente os adultos, eles têm sempre uma compreensão de disputa. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Então, é no futebol, é no trabalho, é o carro, é isso, é aquilo outro. Nós vivemos dentro de um contexto de disputa. Mas agora, as crianças,
elas não têm tanto essa compreensão assim. Foi por isso que Jesus diz aqui, em Mateus capítulo 18, o verso 1 diz: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? A pergunta deles: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Normalmente o adulto, ele é conhecido pela sua maturidade. Mas é tão interessante que essa questão de quem é o maior, ela sempre inquieta o coração das pessoas. Maior aqui não é na questão de estatura, maior aqui é muito no contexto de prestígio, de honra, de experimentar. E a pergunta deles foi esta: quem é porventura o maior no reino dos céus? Quem é o maior aqui na igreja? Quem é o maior na célula? Quem é o maior na família? Sempre fica uma mancha, uma culpa e muitas vezes raiva, quando uma pessoa que achava que ela era maior e outra foi preferido no lugar dela, e ela vai, briga e fica com raiva, mastiga marimbondos, e uma situação. Quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Eles estavam falando com Jesus. Jesus, ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o maior. Ninguém é maior do que ele. Jesus é Deus. E os discípulos perguntaram: porventura, quem é o maior no reino dos céus? O que fez Jesus? Jesus, chamando uma criança, ele colocou no meio dos discípulos, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. A conversão, existe uma conversão que faz a gente nascer de novo. É a conversão que nós somos salvos. É a conversão quando experimentamos o nosso nome ser arrolado no livro da vida. Mas existe uma conversão que deve ser feita todos os dias, todos os momentos. Há uma conversão que nós temos que colocá-la em prática, não uma vez. Um novo nascimento é um ato. Um novo nascimento é um ato. A pessoa nasce de novo de uma vez. Como o nascimento natural é um ato. Ninguém nasce assim: nasceu a perninha, daí 15 dias nasce a barriguinha, daí um mês nasce a cabeça. Não, o nascimento natural é um ato. Mas agora, o crescimento espiritual é um processo. E dentro deste processo, cada dia, a palavra diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Ou seja, a santificação é chamada esse processo. Eu não sou hoje o que eu era ontem, mas eu sei que eu não serei amanhã se eu viver o que eu sou hoje. Ou seja, cada dia nós estamos sendo transformados. Cada dia que você participa de uma reunião, ouve a palavra, a ministração, você está sendo alimentado pela palavra para ser transformado. Por isso Jesus disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O reino dos céus nós cantamos hoje. Não é comida nem bebida. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. É o reino do Senhor. Há pessoas que têm tanta dificuldade de viverem no reino dos céus, porque o reino dos céus é um reino de ponta cabeça. O maior na terra é aquele que está lá em cima.
mas o maior no reino dos céus é o menor. No reino dos céus é dando que se recebe, é morrendo que temos a vida, é perdendo que nós ganhamos, é servindo, é tão diferente. Por isso o Senhor diz, olha o verso 4, portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Não é você ser humilhado, é uma escolha sua, é uma escolha sua. Ninguém pode escrever um livro assim, como aprender a ser humilde comigo em 10 lições. Não. O princípio da palavra do Senhor é uma escolha. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E ele disse, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, ele diz, a mim me recebe. No Salmo 131, os versos 1 e 2, eles trazem uma compreensão tão doce, que você não pode perder em ser criança. Salmo 131, os versos 1 e 2, eles dizem assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para contigo. Quem falou essas expressões foi Davi. Davi era rei, era chamado Sua Majestade, Vossa Majestade, tinha coroa, tinha troféus, tinha palácio. Mas ele disse, Senhor, não é soberbo o meu coração. Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. É um homem que tropeçou, que pecou, maculou a sua história. Mas uma criança, ela tem uma facilidade tão grande de se arrepender. A criança é fácil. A criança, facilmente ela se arrepende. Criança chora. Criança pede uma nova oportunidade. Criança abraça. Criança pode falar, estou de mal, e daí 2 minutos, não está mais de mal. Criança tem uma facilidade tão grande de perdoar. Por isso ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Eu não olho de cima para baixo. A criança só olha de baixo para cima, porque ela é pequena. Altivo é aquele que olha de cima para baixo. E ele diz, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. E no verso 2 ele diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma. Como essa criança é a minha alma para comigo. Uma das coisas tão tristes é quando as pessoas perdem a compreensão de serem crianças. Quando ela quer viver só num sentido, achando que a maturidade a leva a olhar de cima para baixo, a ter o coração maculado pela soberba e perde a simplicidade da fé. A simplicidade da fé, como criança. Criança não guarda raiva, não guarda mágoa, criança facilmente perdoa, criança facilmente ela divide o que tem. As crianças são assim, mas as crianças algumas vezes são birrentas, e outras vezes elas choram tanto. Por isso ele, no verso 2 diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe.
E ele toma esse exemplo e diz, como essa criança é a minha alma para contigo. Quando você lê o Salmo 27, o versículo de número 10, Salmo 27, o versículo de número 10. Algo que você precisa guardar. Muitas pessoas podem machucar a sua vida. Seu esposo um dia pode te deixar, sua esposa pode te deixar, seus pais podem te abandonar, seus filhos podem te desprezar, mil coisas podem acontecer. Mas aqui a palavra diz, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vamos ler juntos esse verso? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor... Eu queria que os músicos se preparassem, vamos cantar aquela música do Dave Keelan, venham para cá, e que fala exatamente sobre isso. Vamos falar de novo? Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Vamos voltar e ver um episódio novo com Jesus, em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, a partir do versículo de número 13, Marcos capítulo 10, a partir do verso 13. As pessoas traziam as crianças para Jesus, elas eram levadas porque elas não sabiam ir sozinhas. Há uma diferença muito grande. As crianças pequenas, elas têm que ser levadas. Uma das coisas que pessoas perguntam assim, pastor, como que o senhor conseguiu ter filhos assim, como Ana Paula, como Dedé, como Mariana? Porque desde o nascimento, eles não ficavam em casa. Nós não tivemos, era 2 meses, 1 mês, eles já estavam aqui na igreja. Eles ficavam. Eu me preocupo tanto com os pais que vêm sozinhos para a igreja e deixam seus filhos na babá eletrônica, que é a televisão, enchendo a cabeça das crianças de quê? De minhocas, enchendo a cabeça de perversidades. Como testemunho que a pastora Diana Márcia trouxe de uma criança já envolvida com pornografias. Por causa de quê? Ausência de uma forma tão forte dos pais. Quando você lê esse texto aqui, Marcos 10, 13 diz, então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Os pais traziam as crianças para que Jesus pudesse tocar nelas. Quem tem tocado nas suas crianças? Quem tem tocado nos seus netos? Os pais lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Tem hora que dá vontade de tirar um cinto, sabe, dar umas boas correadas naqueles que impedem as crianças de chegarem a Jesus. Olha o verso 14. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se. Quando você lê a Bíblia, você percebe que Jesus ficou indignado com poucas coisas. Poucas coisas traziam indignação ao coração dele. E Jesus ficou indignado com o que estava vendo. Jesus, porém, vendo isto, os discípulos dele, repreendendo aqueles que estavam trazendo as crianças, para que Jesus tocasse nelas. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as no braço, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Esse é o quadro de Jesus. Jesus tomando-a nos braços, e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O lugar das crianças deve ser nos braços do Senhor.
em Lucas, capítulo 18. Esse episódio é relatado com uma ênfase um pouco diferente. Lucas 18. A partir do versículo 15. Traziam-lhe também as crianças para que as tocassem. E os discípulos, vendo-os, repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Vamos ficar em pé. Põe sua Bíblia no banco, dê a mão ao irmão que está aí ao seu lado, e nós vamos cantar esta verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, com esta fé tão simples, de maneira alguma entrará no reino do céu. Vamos dar as mãos pelos corredores. Levante bem alto a mão de quem está ao seu lado. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu orvalho, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança e te amar pelo que és e voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Oh, Senhor, não posso
Aleluia! Aplauda-o! Bendito seja o Senhor! Aleluia! Vamos assentar. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. Há um momento que nós adultos precisamos ter esse equilíbrio na nossa vida. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 20, diz assim: irmãos, não sejais menino no juízo, não sejais crianças no juízo, não sejais bebês no juízo. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Não é que você vai viver e virar um bebê, nada disso. Ele está dizendo, irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia, na maldade, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Quando você lê 1 Pedro, capítulo 2, os 3 primeiros versos. 1 Pedro, capítulo 2. Há um momento quando o apóstolo traz a orientação dizendo assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. O verso 2 diz: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Desejai ardentemente como crianças. Eu acho que a Ana Paula canta bonito daquele jeito, porque eu nunca vi uma menina que chorasse tanto quanto ela. Eu lembro que naquela época não tinha esse leite longa-vida. Era aquele leite que a gente comprava, e nem era do saquinho ainda. E algumas vezes o leite que tinha em casa azedava. Eu chegava tarde do trabalho, muitas vezes 11 horas da noite, e a menina estava lá esgoelando, querendo leite. Não dava água com açúcar para ela, mas não resolvia. Outras vezes, por um descuido, na hora de ferver o leite, esquentar o leite, ele fervia e entornava. Meu pai. Aí eu tinha que sair. Eu morava em Santa Teresa. Em Belo Horizonte, naquela época, há quase 40 anos atrás, 11 horas da noite, pagava tudo. E o único lugar que eu achava leite para comprar era nos botequins, que tinha assim café e tinha leite. Eu comprava 2 copos de leite e levava. Gente, a menina tomava aquele leite. Eu sei o que é isso aqui, desejar ardentemente como criança desmamar. Não tem nada substituía esse desejo. É isso que está Deus falando. Que nada venha nos substituir. Que nada seja para nós mais preciosa aqui na terra do que a palavra do Senhor. Que nada para você seja mais assim desejoso. Por isso diz, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. O leite aqui da palavra, o genuíno. Tem tanto leite com água, tem tanto leite que não vale nada. Hoje, quando você vê muitas pregações por aí, a pessoa fala de tudo menos da palavra do Senhor, com focos tão diferentes. Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o quê? Crescimento na salvação. Cada semana, cada oportunidade que você tem, cada célula que você participa, cada sermão que você aprende e ouve, é para você crescer mais. Nós estamos nesse processo, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Paulo
tinha um discípulo, chamava-se Timóteo. E ele escreveu a cartas para Timóteo. A segunda Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, você tem que ter um alimento, você tem que crescer. E ele fala assim, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, vamos falar? Desde a infância. Outra vez, desde a infância. Timóteo, Paulo está falando, desde a infância, sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância, desde a infância. Ontem nós tivemos um dia inteiro aqui em Lagoinha para as crianças. Hoje pela manhã, na escola dominical, nossas crianças se alimentam da palavra de Deus. Eu não sei qual a idade do seu filho ou do seu neto, mas comece, coloque no coração, alimente seus filhos com a palavra de Deus. Não transfira apenas para a igreja o privilégio de alimentar o seu filho com a palavra de Deus. Conte histórias, conte histórias, conte histórias. Eu vejo meus netinhos, como que eles gostam das histórias, como que eles contam as histórias. Que desde a infância, vamos falar? Desde a infância. Por quê? Nos 10 mandamentos, nós encontramos 10 mandamentos em Êxodo 20, mas eu quero que você leia os 10 mandamentos hoje, em Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio capítulo 5, o verso de número 16. Deuteronômio capítulo 5, verso de número 16. As crianças precisam crescer aprendendo os 10 mandamentos, e aqui nós encontramos o mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias. Hoje, uma geração está sendo dizimada pelas drogas. Há um número tão grande de adolescentes, de jovens, de crianças, que estão sendo consumidos, destruídos. E essa promessa aqui, para que se prolonguem os teus dias, para que te vá bem na terra, para que te vá bem na terra, para que seja bem sucedido. Muitos pais querem deixar para os seus filhos uma herança. Eu quero deixar um apartamento, eu quero deixar isso, eu quero deixar isso, quero deixar aquilo outro. Meu pai dizia algo, era um homem muito simples. E ele dizia assim: eu quero deixar para os meus filhos 3 coisas. Uma fé, quero deixar para eles a condição de estudo. Não precisa ser daquela escola, pode ser grupo escolar. E deixar um nome que meus filhos nunca venham envergonhar do pai que tiveram. Quero deixar uma fé. Deixar a fé. Deixar o testemunho. Deixar o estudo. Não é que seu filho for para um colégio particular que tudo vai ser, não é assim. E deixar um nome, para que os filhos nunca venham envergonhar do pai que vocês tiveram. E a relação dos filhos: honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Em Efésios capítulo 6, o apóstolo traz esse versículo para o contexto agora da graça do Senhor, trazendo uma posição para os filhos, dizendo assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe,
que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa nas Escrituras é esse: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar os filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, como que tudo é tão diferente quando nós olhamos como Samuel foi criado. 1 Samuel capítulo 2, o verso de número 26. 1 Samuel capítulo 2, o verso de número 26, diz assim: mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O crescimento não deve ser apenas só na estatura. O jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Isto era para acontecer. Quando nós olhamos João Batista, Jesus Cristo falou: entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista até então. Quando você lê Lucas capítulo 1, o verso de número 80, Lucas capítulo 1, o verso de número 80, nos mostra como que João Batista crescia. E diz assim: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar-se a Israel. O menino crescia e se fortalecia em espírito. João Batista começou também o seu ministério pouquinho antes de Jesus. Ele morreu, ele devia ter 32 anos quando ele morreu. Muitos acham que João Batista era um velho, barba comprida. Não, era jovem. A nossa vida não é medida pela quantidade dos anos que vivemos, mas pela qualidade dos anos, pela intensidade com que a gente vive cada dia. Ah, mas eu preciso. Quando você lê sobre os reis aqui nas Escrituras, nós tivemos alguns reis que exerceram, eu posso dizer assim, um reinado exemplar. E eles começaram a reinar em tenra idade. Sabe quantos anos Joás tinha quando começou a reinar? Quantos? 7. Segundo Crônicas, capítulo 24. Segundo Crônicas, capítulo 24. Os versos 1 e 2. Diz assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. 7 anos quando ele começou. O Senhor disse: ser fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar. Quando você leu em 2 Crônicas 34, um dos reis assim mais maravilhosos da Bíblia foi Josias. E olha com que idade Josias começou o seu reinado. 2 Crônicas 34. Joás começou com 7. Josias começou com 8. Olha só. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todos os caminhos de Davi seu pai. E não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Por isso, há um mandamento na Escritura. Provérbios 22, 6 diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A grande diferença é que tem muitos pais que ensinam o caminho, mas a Escritura não diz para você ensinar o caminho que a criança deve andar, é para ensinar no caminho. Ensinar no caminho. No caminho. Eu lembro do André pequenininho, não tínhamos assim com quem deixá-lo. Ele saía comigo. Era pequeno, eu ia fazer visitas, ele ia junto.
Eu ia pregar em algum lugar, ele ia junto. Eu ia fazer um culto fúnebre, ele ia junto. Ainda que algumas vezes ele me fazia passar numa situação delicada. Eu lembro que estava fazendo um culto fúnebre e de repente ele pendura na alça do caixão. Ah, meu pai! Se fosse anos atrás, com certeza ele estaria aqui. Era difícil uma reunião que ele não terminasse o culto segurando na aba da minha calça. Viveu dentro da igreja. Ensina a criança no caminho. É caminhando com você. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Joás tinha 7 anos. Josias tinha 8. A vida, você conhece aqui os princípios. Vimos a respeito de Timóteo. Vamos voltar lá para 2 Timóteo de novo. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Os 5 primeiros versículos dizem assim. 2 Timóteo 2. Tu, pois, filho meu, Paulo falando para Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. E Paulo, como um discipulador, ele olhava para Timóteo e dizia: Timóteo, filho meu. Vamos falar? Timóteo, filho meu. Outra vez? Timóteo, filho meu. E nós lemos no capítulo 3, o verso 15, aquele texto. Timóteo, ouve Paulo dizendo assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras. Não foi Paulo que ensinou as sagradas letras para Timóteo. Foram seus pais, foi sua mãe, ensinou para ele as sagradas letras. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 13, o versículo de número 11. Há um momento na nossa caminhada, que é um crescimento. Existe um quando, não se. Ele diz assim: quando era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando era menino, falava como menino. Quando? Menino fala: se você ouvisse as histórias que o Dedé contava do pai dele, o pai dele era o super-homem, o pai dele viajava, o pai dele voava, o pai dele fazia isso. Ainda era menino, contava assim. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Ele diz: quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que ele desistiu? De falar como menino, de pensar como menino. Ele chega a ser o quê? O nível da maturidade. Algo que você tem que guardar no coração é exatamente essa verdade. Você precisa, mais do que nunca. E nesta noite, quando nós vamos comer do pão e beber do cálice, eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 2, verso 41 até o versículo de número 52. É um dos episódios, único episódio assim que é traduzido de uma forma clara do que aconteceu com Jesus na sua infância. Nós vamos encontrar em Lucas capítulo 2, o momento que Jesus estava com 12 anos. 12 anos. Lucas 2, a partir do verso de número 41. Observe o que aconteceu. Ora, anualmente, fale comigo, anualmente, era um costume, durante 12 anos,
Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram no caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. 45. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. A maior desgraça que o ser humano pode experimentar aqui na terra é perder Jesus. É perder Jesus. E a desgraça mais desgraçada é perdê-lo sem saber que perdeu Jesus. Nesse episódio, Maria e José levam Jesus à festa da Páscoa. E eles ficam ali. Eles caminharam, se você observar aqui, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. 42, quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Olha, eram só os dois, esqueceram Jesus para trás. E olha aqui, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia. Eles caminharam um dia inteiro sem Jesus. Sabe o que é isso? Um dia inteiro sem Jesus. Pensando que Jesus vinha com algum companheiro atrás. Pensando estar entre os companheiros de viagem. Foram o caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Eles levaram um dia inteiro para perceber que Jesus tinha ficado para trás. A pessoa menos provável para perder Jesus era Maria. Durante 9 meses, ficou no ventre dela. Foi ela que trocou as fraldas de Jesus naquele tempo. Foi ela que deu o peito para Jesus. Foi ela que cuidava das roupas dele. A pessoa menos provável para perdê-lo, perdeu. Um dia inteiro sem Jesus. É triste quando pessoas perdem Jesus e caminham pensando, Jesus sempre está onde nós o deixamos. Por isso a palavra diz, lembra-te, pois, de onde caíste, onde você deixou Jesus, arrepende, volta lá onde você o deixou, volta lá onde você o deixou, você vai encontrá-lo, onde você o deixou, onde você perdeu a comunhão com Ele. Pensando, porém, estar entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo. Eles passaram, o quê? Um dia indo, voltaram para Jerusalém, mais um dia, e passaram um dia inteiro procurando Jesus.
3 dias depois. Sabe o que é ficar 3 dias sem Jesus? E ele estava onde? Onde eles o tinham deixado. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo, verso 48, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflito estamos à tua procura. Mas não foi Jesus que os deixou, eles deixaram Jesus. Então lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E verso 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Vamos nos colocar em pé. Novamente eu peço que você dê a mão para o irmão que está aí ao seu lado. E nós vamos cantar essa mesma música. Eu preciso voltar, no dia de crianças, a ser criança. Vamos dar as mãos pelos corredores. Queria pedir a meus pastores para entregarem para os diáconos os elementos da ceia. Olhe para mim. Olhe para mim. A pessoa menos provável de perder Jesus, perdeu. Caminhou um dia inteiro sem perceber que Jesus não estava ali. Ela pensava que Jesus vinha lá para trás, mas Jesus nunca vem lá para trás. Ele vem em nós. A nossa fé não é uma religião. A nossa fé é o nosso relacionamento com Ele. A nossa fé é a nossa intimidade com Ele. A nossa fé é esse caminhar com Ele. José e Maria caminharam um dia inteiro. Gastaram um dia inteiro de volta até Jerusalém. E procuraram Jesus um dia inteiro. E Ele estava onde os deixaram, onde Ele tinha ficado. Quem sabe você perdeu o Senhor. Quem sabe você andou pensando: ah, Jesus vem. Não, meu pai é um homem tão fiel a Deus. Sabe, eu vivo na fé do meu pai. Quem sabe é minha mãe, ela ora por mim. A nossa fé é individual. É um por um. É um por um. É você. Que nesse dia das crianças, você possa considerar o que acabamos de ler. Tenha seu coração simples. Tenha esse coração humilde. Talvez seja um dia de você limpar a sua alma e ser como criança. Talvez pessoas te magoaram. Criança tem uma facilidade tão grande para perdoar. Tão grande para perdoar. Perdoar não é esquecer, porque você nunca vai esquecer. Perdoar significa não levar em conta. Não levar em conta. Que nessa noite, quando você comer do pão, quando você beber do cálice, seja criança. A simplicidade, uma fé tão simples. Quando eu falava para o Dedé, colocava ele num lugar alto, falava, pula, ele pulava. Porque ele sabia que seu pai iria segurá-lo. Ele nunca duvidou do pai. Nunca. Assim também é com Deus. A palavra diz para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado não porque você é da religião dEle. Tem cuidado porque você é filho dEle. Tem cuidado porque Ele te ama. Tem cuidado porque Ele tem sempre o melhor para a sua vida. Por isso, levante bem alta a sua mão e cante de uma maneira bem suave, como se fosse você cantando para você mesmo essa verdade. Quero
acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente acreditar em ti. Mas às vezes sou pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente solte a mão do seu irmão, faça assim, assim. Por que Jesus morreu numa cruz?
Uma das razões foi para poder fazer assim. Abrace você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore comigo falando assim: Senhor Jesus, eu sei que Tu estás aqui e que o Senhor me ama. O Senhor provou o Teu amor para comigo, mandando Jesus, o Teu Filho, morrer na cruz em meu lugar. Nesta hora, quando eu vou comer do pão, beber do cálice, eu quero proclamar que eu sou Teu, que eu quero viver o resto dos anos da minha vida Te amando, sendo obediente, Te servindo e levando outros a conhecerem o Teu abraço. Mas nesta hora, eu me identifico com todos os que estão aqui, que ainda não Te receberam como Senhor e Salvador, ou com aqueles que estão afastados dos Teus caminhos. Eu oro como se fosse Ele orando. Eu oro assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador, perdido, condenado, miserável. Eu não consigo salvar a mim mesmo, mas eu ouvi que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Nesta hora, eu abro o meu coração e eu Te convido: Jesus, entra na minha vida. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, agora eu volto, crendo no Teu perdão. Continue com seus olhos fechados por um momento. Todo silêncio, só o Espírito de Deus se movendo entre nós. Eu quero fazer uma oração agora. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar só por você. Por você que pela primeira vez orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Jesus, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero ser Teu filho. A palavra diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no Seu nome. Esta é uma noite para você sair daqui tão diferente como você entrou. Entrou como uma criatura de Deus, mas você pode sair daqui como um filho de Deus. Esse é o momento do céu para você. Você que orou pela primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida, eu Te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou você que um dia andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora da reconciliação, é a hora da volta. Para que eu ore por você, enquanto todos estão com os olhos fechados, eu peço que você levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero ver a sua mão erguida para orar por você. Lá na galeria, seja um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, erga mais alto que você puder a sua mão. Nossa vida ela é marcada pelos recomeços. Você que andou nos caminhos dele e se afastou, é a hora da sua volta. Ou você que hoje entrega a sua vida a Jesus, levante bem alto a sua mão, bem alto, bem alto. Eu quero ver a sua mão erguida. Pode ser uma criança, um adolescente, todos. Agora podem abrir os olhos. Eu vou pedir algo, sem constrangimento algum. Nós vamos cantar uma música chamada Pai. Eu quero que você que levantou a mão saia do seu lugar e venha até aqui. Eu quero orar por você agora. Queria pedir que cada crente que está aqui olhe para o vizinho do lado. Pergunte como está a sua vida com Deus. Esta é a hora de Deus para você. É a hora de você deixar o seu velho caminho e se entregar a Jesus. Deixe seu lugar e venha. Lá da segunda galeria, aqui da primeira. Vem. Esse é o momento de Deus para você. É o momento da sua reconciliação. É o momento da sua volta. Ele te recebe. Ele te dá uma nova oportunidade.
Ele te dá uma nova oportunidade. Esse é o momento do céu para a sua vida. Esse é o momento do céu para você. Lá da segunda galeria, da primeira, venha, 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 venha. Deixe seu lugar e venha. Esse é o momento do céu para a sua vida. Vem, vem, vem. Filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem. Vocês que estão aqui ajoelhados, fiquem em pé aqui, cheguem bem pertinho de mim. Pode chegar aqui. Pode chegar aqui bem perto. Você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui. Talvez você esteja dizendo, mas pastor, eu tenho que ir à frente. Tem, porque você dessa maneira estará envergonhando Satanás e seus demônios. Porque você vindo à frente, você está fazendo uma declaração: eu volto para os braços do meu Pai. Como uma criança, eu me lanço nos braços dele. Nesse instante, os diáconos vão começar a distribuir o pão e o vinho. No momento que você receber o pão e o vinho, você vai assentar. Só assente na hora que você receber. Todos os diáconos imediatamente começam a distribuir o pão e o vinho. E você que continua aí no seu lugar, sabendo que seu lugar não é aí, mas é aqui, venha. Nós vamos começar de novo essa canção. E enquanto nós estivermos cantando, começando, venha, venha ao altar, venha ao altar. Pai, estou aqui. Quem receber o cálice e o vinho, assente. Todos os que recebem, assentem. Desesperado por mais de ti, a tua presença é o meu sustento, a tua palavra meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei
assim que o Filho amado disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Quando ouvimos Paulo dizendo que recebeu do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Coloquemo-nos todos em pé. Levante o cálice e o vinho, com vinho, olhe para o pão e diga: Senhor Jesus, eu sou o que sou, Filho de Deus, porque o Senhor escolheu morrer em meu lugar, sofreu a minha morte, para que eu pudesse ter a vida. E nesta hora, quando eu vou comer do pão, beber do cálice, mais uma vez, eu me entrego a Ti. Quero viver como filho amado e querido do Senhor durante o resto dos anos da minha vida. Ajuda-me, Senhor, a sempre reconhecer e discernir o corpo. Eu sou parte da Tua igreja, e o que está ao meu lado é meu irmão. Por isso, nesta hora, ao comer do pão, ao beber do cálice, eu declaro que eu sou Teu. No momento que você comer do pão e beber do cálice, logo depois você vai levantar o cálice vazio, e nós vamos proclamar até apenas só essa expressão: Pai, meu Pai, e adore o Senhor. Juntos, pois, comamos do pão e bebamos do cálice. Estenda suas mãos aqui à frente. Senhor, nesta hora quebramos dessas vidas no Teu altar todo o poder das trevas, Senhor, e esses corações que como pródigos voltam para a casa do Pai, e esses corações que hoje se rendem ao Senhor para serem Teus filhos, que o nome de cada um esteja sendo arrolado no livro da vida, e os que voltam para a casa do Pai se alegrem, se regozijem em novamente viver a doce comunhão com o Pai. Coloca, Senhor, estes corações no Teu coração, para que a partir de hoje possam viver a alegria da família, sendo parte da família do Senhor e tendo o Senhor como Pai, no nome de Jesus. Amém. Todos vocês agora passam a fazer parte
da família de Deus. Deus é o seu pai, agora você é nosso irmão, é parte da família. Eu separei um presente e quero entregar para vocês. Por isso eu vou pedir que vocês desçam a uma escada aqui. Eu vou conduzi-los até uma sala para poderem receber esse presente. Podem descer. Levante seu cálice vazio e diga: Senhor Deus, mais uma vez eu declaro que eu sou teu. Eu abençoo o irmão que está ao meu lado, porque ele é tão abençoado, e que ele possa viver a partir de hoje a alegria de ser parte da tua família. Que esta seja para ele a melhor semana que ele já viveu, Senhor. Eu o abençoo para que nesse mês, que é o mês da aproximação, ele possa chegar até os seus 3 para levá-los ao conhecimento do Senhor. Pai querido, despede-nos agora, não da tua presença, mas apenas desta reunião. Que o irmão que está junto de mim jamais se esqueça na sua identidade, filho de Deus. Você vai levar para sua casa esse cálice, não é como superstição, ele não tem poder nenhum, é apenas só uma lembrança que você faz parte da família de Deus e que você vale o preço que Jesus pagou. Eu valho o preço que ele pagou por mim. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Dê um abraço no seu irmão. Vá viver, querido, a melhor semana de toda a sua vida. Viva intensamente como filho do Pai. Você que nos assistiu até agora pela Rede Super, continue ligado. Daqui 8 minutos nós vamos iniciar aqui o culto Cristo Vivo. Deus tem uma palavra maravilhosa para a sua vida. Deus quer que você o conheça mais. Não apenas o conhecer uma religião, mas conhecer o poder, a misericórdia, o carinho e a bondade do Senhor. O Senhor Deus te ama. Nós amamos você também. Para nós será uma alegria tão grande um dia ter você aqui em Lagoinha adorando o Senhor. Todos os dias da semana, às 19h30, nos reunimos para celebrarmos cultos de adoração ao Senhor. Que Ele continue te abençoando mais e mais.